Olá, alunos. Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Meu nome é a professora Karine, como vocês já sabem, e eu gostaria que vocês se organizassem agora em relação ao momento de estudo de vocês, para vocês fazerem isso em um ambiente em que vai ser mais proveitoso, certo? Nós vamos trabalhar agora nesse vídeo. Antes disso, pais responsáveis que estiverem ouvindo essa videoaula, ajudem os estudantes a se organizarem. Peguem o material de vocês, o livro didático, abram na página, deixa eu confirmar aqui, 68, por gentileza, onde nós vamos trabalhar o nosso capítulo 3, que vai ser um capítulo sobre entrevista, certo? Dentro desse capítulo, nós vamos, obviamente, trabalhar o gênero entrevista e também iniciar o nosso estudo sobre morfologia, voltando para a gramática morfológica, né, para a parte morfológica da língua portuguesa, que é a parte da forma, quais são os elementos de uma palavra, quais são os processos de formação das palavras. Bom, como vocês já sabem, os exercícios deste capítulo devem todos ser resolvidos, certo? Se tiver alguma dúvida, eu estou à disposição através da plataforma do Positivo On, né? E vocês podem tirar as dúvidas de vocês através de lá. Bom, o gênero entrevista, como a gente já sabe, ele é um gênero que pode ser, comumente a gente consegue ter contato com ele, um gênero oral, né, que são as entrevistas orais que a gente assiste, como o programa do Jô, Danilo Gentili e vários outros aí. Hoje em dia nós temos também o podcast, né, que também é uma maneira de entrevista, só que somente escutada, que não tem um apelo tão grande visual, mas sim auditivo, tá? E nós temos a entrevista escrita, que quando ela acontece das duas formas, tanto a escrita quanto a falada, a escrita vem ser a transcrição da falada, tá? Então, ele é um gênero também jornalístico, tá? Nós iremos encontrar esse tipo de gênero dentro da esfera jornalística, jornais, revistas, sites. E como nós sabemos que é um texto jornalístico, nós sabemos também que nós precisamos, dentro da modalidade de escrita, que vai ser que nós vamos conversar mais aqui especificamente, nós sabemos que nós temos que seguir algumas regras, né? Nós temos alguns rigores. Bom, a entrevista, então, ela é composta por um texto que antecede as perguntas. Esse texto, normalmente, ele é um texto introdutório. Normalmente, não. Ele é necessariamente um texto introdutório em que vai apresentar o entrevistado, certo? Então, o foco desse texto sempre vai ser o entrevistado. Então, ali ele vai mostrar, vai falar a respeito de quem é a pessoa que vai estar sendo entrevistada. Lá na página 68, nós temos uma entrevista cujo título é Ninguém tem obrigação de saber tudo, diz criador do Manual do Mundo, que vai falar sobre um rapaz, né, que tem um canal, que é o Manual do Mundo, que é super interessante até o canal dele, e eles vão fazer uma entrevista com esse rapaz. Logo após esse texto introdutório, que é acompanhado de uma foto, né, que é uma ilustração aí, né, um texto não verbal, junto dessa foto nós temos uma legenda, né, explicativa que acompanha essa imagem. Nós teremos as perguntas e as respostas referentes ao tema que vai ser trabalhado aqui dentro da entrevista. Esse tema aqui, essa entrevista não vai ser uma entrevista biográfica, tá? Uma entrevista sobre a vida dele. Vai ter um tema específico a respeito do que será desenvolvido aqui. E nesse caso aqui vai ser sobre o canal dele, né? O Manual do Mundo. Logo após, na página 70 e 71, nós temos um esquema na página 70, onde estará contido toda a estrutura da entrevista, tá? É interessante que seja feita uma leitura bem específica, grifem os pontos específicos, pontos importantes, tá? Então, qual é a estrutura
de uma entrevista? Nós temos, obviamente, que nós temos que ter um entrevistado, um entrevistador, um assunto principal para ser tratado nessa entrevista, tá? Lembrando, minha gente, que como o texto jornalístico a gente já sabe que ele tem um apelo, né? Sempre, obviamente, para o leitor, né? Para venda de mais jornais ou de mais revistas, seja qual for o veículo que estiver sendo publicado essa entrevista, certo? Então, essa estrutura conta, obviamente, com o entrevistador, o entrevistado, um assunto que vai ocorrer. Nós também contamos ali dentro dessa entrevista com o título, né? Dentro desse texto com o título, uma linha fina, que já é uma característica presente, que a gente já trabalhou bastante dentro dos textos jornalísticos. Nós também temos a data de publicação, quando foi feita essa entrevista, uma foto, né, que acompanha, uma imagem normalmente que acompanha esse texto introdutório aí, a legenda dessa foto e a entrevista propriamente dita, organizada em perguntas e respostas, certo? Então, da página 68 até a página, nós também temos que cuidar sempre a respeito da linguagem, né? Nós temos que fazer algumas adequações das situações faladas para situações escritas, se for o caso. E se já for a situação escrita, a gente também tem que lembrar que nós temos alguns rigores a serem seguidos. Na página 76, nós temos os tipos de entrevistas, ó. Entrevista individual, em grupo, de personalidades, opinativa, exclusiva, caracterizada, de rotina, de pesquisa. O que vai modificar em cada tipo de entrevista serão, aqui na realidade, a maneira como vai ser tratado, tá? Mas as características, a estrutura, sempre serão mantidas. Bom, então da página 78, página 68 à página 76, nós trataremos então a respeito do gênero entrevista, certo? Façam esses exercícios. Se tiverem alguma dúvida, por favor, me solicitem através da plataforma, que eu estarei à disposição, certo? Depois que fizerem esses exercícios, nós vamos prosseguir na próxima aula para os processos de estrutura das palavras, a gramática morfológica propriamente dita. Tudo bem? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula.